Olá, bom dia, obrigado pela sua companhia em mais esta edição do Noticidade Manhã. Antes de falar do trânsito, que dependendo da situação causa um certo estresse no dia a dia, eu adianto hoje que você vai conhecer uma alternativa, um estilo de vida para melhorar este e outros problemas com o equilíbrio do corpo e da mente. E a gente começa esta edição de quarta-feira, dia 28 de agosto, com as informações do trânsito. E nossa equipe trabalha para trazer toda a tranquilidade nesta manhã para você que vai acompanhar a movimentação do tráfego nas principais vias da região e vai saber agora, ao vivo, com nossa equipe de reportagem, todas essas informações. Bom dia, Pedro. O motorista enfrenta problemas nesta manhã de quarta-feira no trânsito de Sorocaba e região? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. O trânsito nas principais ruas e avenidas de Sorocaba é normal para o horário, com tráfego intenso, mas sem pontos de lentidão. Eu estou aqui na Avenida Afonso Vergueiro, que apresenta tráfego intenso no sentido da Avenida Dom Aguirre, quem vai em direção à Praça Lions. Aqui na altura da Praça da Bandeira. Já o sentido contrário da Avenida Afonso Vergueiro, quem segue para a zona oeste da cidade, não encontra dificuldades neste momento. E falando sobre as rodovias, o motorista que segue pelo sistema Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes só vai enfrentar tráfego intenso na chegada a São Paulo. Então é sempre bom ter cuidado aí quando chegar a São Paulo com esse tráfego intenso. Fernando. Tá ok, Pedro, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias. Uma mulher de 22 anos foi presa por suspeita de tráfico de drogas no bairro Nova Esperança, em Sorocaba. No quintal da casa dela estavam enterrados 10 tijolos de maconha, 16 porções de pedra bruta de cocaína e aproximadamente 6 porções de pedra bruta de crack. No número da casa havia uma câmera escondida para monitorar a chegada de viaturas. A suspeita foi encaminhada à cadeia de Votorantim. E 2 homens foram presos em um ônibus na rodovia Castelo Branco, em Itu, com mais de 1.200 comprimidos para emagrecimento, além de estimulantes sexuais contrabandeados. De acordo com a Polícia Rodoviária, eles saíram do Mato Grosso com destino a São Paulo. A dupla foi encaminhada à delegacia da cidade. Agora são 7h11. 3 pessoas são vítimas em Mairinque. 2 homens morreram e uma mulher, mesmo com um corte profundo no pescoço, conseguiu pedir ajuda. O que chama a atenção no crime é que nada foi levado da casa onde eles estavam. A casa simples na zona rural de Mairinque foi o cenário da brutalidade. As imagens foram feitas já depois que a polícia havia deixado o local. José Carlos da Silva, de 46 anos, e José Luciano Pereira Souto, de 34, foram mortos a facadas. Nenhum dos dois tinham passagens pela polícia. De acordo com testemunhas, um deles chegou a ser decapitado. Os 2 moravam juntos depois que Luciano se separou da ex-mulher há menos de 1 ano. O José, quando eu morava para esse lado, nós foi vizinho numa outra chácara lá em cima. Aí foi onde nós tivemos amizade de 8 anos. Aí, beleza. Aí depois que nós separou, ele veio morar junto, pra cá. A terceira vítima, a atual namorada de Luciano, de 24 anos, também foi atacada. Com um ferimento muito grave no pescoço, a garota conseguiu sair de casa, andar por aproximadamente 300 metros e ainda pedir ajuda para uma vizinha. Foi Dona Maria Zita quem prestou socorro à vítima. Foi ela também a primeira a chegar ao local do crime. Eu vi o Zé caído lá, estava de olho aberto. Falei, deve estar vivo, acabei de entrar. Entrei e olhei assim, chamei de novo, olhei, vi se ele estava respirando. Ele não estava respirando. Aí eu peguei, quando eu olhei para trás, eu vi o Luciano caído também, aquele monte de sangue. Eu só pus a mão na cabeça e saí correndo. A garota foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Sorocaba. O cunhado de José Carlos desconfia o motivo do crime. Tem uma suspeita porque tem um sobrinho dele que arrumou muita confusão aqui, inclusive está preso, e talvez possa ser que vieram atrás dele. E não acharam ele, o que acharam dentro de casa foi o que pagou por ele. Essa é a linha de investigação que a polícia deve seguir. Acerto de contas, já que aparentemente nenhum objeto foi levado da casa. A família espera a solução rápida do crime.
Nós queremos saber, né? Porque até então nós não sabemos o que aconteceu. O culpado vai ter que aparecer. Eu sinto pelos meus filhos. A minha filha ficou assim, a pequenininha, meu pai morreu, mãe. Eu tive que falar que não, que tinha sido outra pessoa. Como que eu vou explicar para uma criança de 4 anos? Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba e passou por uma cirurgia. O estado de saúde ainda não foi divulgado. E apesar da violência, dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo indicam que o número de homicídios na região de Sorocaba é o menor em 12 anos. Os homicídios na região de Sorocaba caíram 20% em julho e atingiram o menor patamar para o mês nos últimos 12 anos. Ao todo, foram 16 casos, 4 a menos do que em julho do ano passado. No acumulado, de janeiro a julho, a redução nos homicídios foi de 7,24%, com 152 casos. Além do número de homicídios, os de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também apresentaram queda. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 8 casos, contra 10 no mesmo período de 2012. No fim de semana, a Piedade promove uma campanha de vacinação para cães e gatos com o objetivo de prevenir doenças provocadas por vírus em animais. O repórter Pedro Leão tem outras informações. Pedro, a vacinação só vai ser no final de semana, mas os interessados precisam correr, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Isso porque as inscrições terminam hoje, quarta-feira. Sobre este assunto eu converso agora com o Carlos Ferreira, que é presidente do Impama CG. Carlos, bom dia. Que vacinas serão oferecidas? Serão oferecidas 800 vacinas, essa é a vacina viral, né? Contra os 10 tipos de doenças existentes no país, né? Serão oferecidas pelo Instituto Impama CG no município de Piedade. O que o dono do animal precisa levar na hora da inscrição? Precisa ser maior e levar RG. As inscrições serão até hoje, às 17 horas, na própria praça. Estão sendo feitas as inscrições. Tem limite de animais por dono? Não. Aliás, o limite são de 5 animais por proprietário. E tem limite de vacinas, de quantas pessoas podem se inscrever? Na realidade, o limite seriam o quê? 800 vacinas, né, que é o que está sendo oferecido hoje, no caso. Então, seriam 800 inscrições. Tá ok, então. Muito obrigado pelas informações. Você que tem o seu animal e quer levar para vacinar no final de semana, pode se inscrever hoje no prédio da Vigilância Sanitária, que fica na via Antônio Leite de Oliveira, número 100, no Paulas e Mendes. Fernando. Tá ok, Pedro. Ex-secretários de Sorocaba, Maurício Biasotto e José Ferrari, foram ouvidos ontem pela CPI da Câmara Municipal, que investiga as obras do Sorocaba Total. Na oitiva, que durou 3 horas, eles responderam sobre o possível prejuízo da Prefeitura de 30 milhões de reais por o programa ser financiado em dólar. A resposta foi que não havia alternativa de financiamento em moeda nacional para as obras. Daí a decisão de recorrer ao empréstimo internacional. A CPI já agendou para a próxima terça-feira, dia 3 de setembro, os depoimentos de 2 novos convocados. O então coordenador do programa Sorocaba Total, Valmir Almenara, e o ex-secretário de Obras e Infraestrutura, José Carlos Comitre, que pediu exoneração do cargo nesta terça-feira. Agora a gente vai à redação do SBT Manhã na capital para saber as notícias que vão repercutir nesta quarta-feira com Patrícia Rocha. Buscas pelas vítimas do desabamento do prédio em construção na zona leste de São Paulo. Os trabalhos continuaram por toda a madrugada. Por volta da 1h30 da madrugada, o corpo da 8ª vítima foi retirado dos escombros. O desastre deixou até agora 8 pessoas mortas e 27 feridas. 2 pessoas continuam desaparecidas. Agora, as equipes de resgate estão divididas em 2 grupos. Um do lado esquerdo do terreno e outro do lado direito, para facilitar as buscas. E mudando de assunto, um austríaco foi preso na zona sul de São Paulo, suspeito de comercializar munições para o crime organizado. A polícia chegou até a loja dele, que fica numa galeria na Vila Mariana, depois da prisão de 3 criminosos. O trio estaria negociando munições com um estrangeiro de 65 anos. Com o austríaco, foram encontradas cerca de 20 mil munições e 3 armas. Ele foi preso em flagrante.
Ainda nesta edição, estilosas, bonecas diferenciadas ganham espaço no mercado e conquistam de vez. Agora são 7h20, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã para você que está chegando agora. Atenção, empreendedores de Tatuí. A cidade criou um espaço para oferecer suporte e orientação aos novos patrões de pequenas e microempresas. E quem vai nos dar mais informações sobre esta iniciativa é novamente o repórter Pedro Leão, ao vivo. Pedro. Fernando, esse espaço chama-se Sala do Empreendedor e foi inaugurado nesta semana pela Prefeitura de Tatuí. Sobre este assunto eu converso agora com a secretária da Fazenda, Finanças e Planejamento da cidade, Lilian Camargo. Lilian, bom dia. O que o empreendedor vai encontrar neste espaço? Bom dia, Pedro. Bom dia, telespectadores do SBT. Nessa Sala do Empreendedor, o microempreendedor vai encontrar todos os órgãos envolvidos na abertura do MEI, né? Então, teremos um representante da Secretaria de Fazenda, teremos representantes do Meio Ambiente, do SEBRAE, um contador disponível. Então serão plantões todas as terças e quintas, das 9 às 11h30 da manhã. Vai ser uma facilidade para quem quer abrir um negócio, abrir uma empresa? Vai ser uma facilidade e o objetivo principal é facilitar mesmo a abertura da empresa. Então você tira a pessoa da informalidade, né, que é o objetivo principal da sala. E como que vai funcionar o atendimento, o agendamento desse serviço? A pessoa interessada na abertura do MEI, ela deve comparecer, né, de segunda a sexta nessa Sala do Empreendedor, munido do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço e a cópia do carnezinho do IPTU, né, onde tem o endereço de onde vai ser aberta a empresa. Ali nós já verificaremos a viabilidade para a abertura da empresa no local escolhido, né, pelo empreendedor, e aí faremos o agendamento. Então, na data marcada, ele já sai com o certificado do MEI prontinho. Tá ok, muito obrigado pelas informações. E a Sala do Empreendedor fica anexa ao prédio do Centro Cultural, na Praça Martinho Guedes, número 12, no centro da cidade. Fernando. Ok, Pedro, legal essas informações, até porque todo empreendedor, o Brasil já tem um estigma aí, já um retrospecto de que toda empresa nova geralmente dura aí em torno de 3 anos. E toda a orientação é importante, viu, Pedro, para esses pequenos e microempresários. Obrigado pelas informações, tá bom? Tá certo. Unir corpo e mente em apenas uma atividade. Esta é a característica do yoga. Criada há mais de 5.000 anos na Índia, a atividade é utilizada para a prática de meditação, que geralmente traz alívio no estresse do dia a dia, além de oferecer diversos benefícios à saúde. Apesar dessa calma toda e dos movimentos lentos, os exercícios cansam. Os praticantes afirmam que ficam com o corpo mais forte. Eu sinto até que eu tenho mais resistência física que várias colegas que são mais novas do que eu. E tudo isso é da prática, do reforço que a gente tem aqui, muscular, né, do fortalecimento do corpo num todo. Além de ficar em forma, a Juliana, que pratica o yoga já há 6 anos, afirma que a atividade faz bem para a saúde também. Ela se curou da sinusite que sempre aparecia. Aprendi a respirar corretamente. A gente pratica vários tipos de respiração e aprendi a dormir de boca fechada, ter uma respiração, vamos falar, saudável. E o yoga vai além do bem físico. De acordo com o Erlindo, a atividade faz com que o estresse do dia a dia de um analista de sistemas vá embora. Essas práticas, na verdade, a gente fica um pouco mais introspectivo. A gente começa a pensar um pouco mais no corpo. Com o tempo, você começa a notar que esse equilíbrio do corpo leva para a mente. Então, no seu dia a dia, começa a mudar assim. E foi isso que eu senti, mesmo em pouco tempo. E o que o Erlindo sente tem a ver. Yoga também é uma religião hinduísta, criada há mais de 5.000 anos. Significa controlar e unir.
As ferramentas que a gente tem para praticar yoga, que são as técnicas de respiração, as posturas, as meditações e os relaxamentos que a gente faz, permitem que a gente consiga ter um estado de tranquilidade tal que as coisas de fora, as ações externas, não mudem o nosso interior. Ah, e o melhor da atividade, qualquer um pode participar. Praticar yoga não tem muito a ver com a nossa função de trabalho que a gente desempenha durante o dia. Algumas pessoas escolhem ser somente professor de yoga, certo? Mas uma coisa está desvinculada da outra. Você pode trabalhar no que você quiser e ser um praticante de yoga. Porque praticar yoga não é só fazer postura, né? É uma atitude. Olha, é bom mesmo, viu? A quarta-feira será nublada e fria na região. Nós vemos imagens ao vivo de Sorocaba, onde o tempo está começando a abrir, mas provavelmente deve ficar assim durante o dia. A mínima na cidade será de 6 graus e a máxima não passa dos 16, bem fria. Confira como fica a previsão em outras cidades da região. Salto tem mínima de 6 e máxima de 17 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, mínima de 7. Em Itapetininga, a máxima chega aos 15 graus. Olha a hora, 7 horas e 29 minutos e nós voltamos a falar sobre o trânsito na região. Pedro, alguma novidade para os motoristas que vão acessar as vias neste momento? Olha só, Fernando, acabou de acontecer um engavetamento na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 98, em Sorocaba, no sentido São Paulo. O acidente envolveu 12 carros e, neste momento, há 1 quilômetro de lentidão. As viaturas da concessionária que administra o trecho estão no local e nós não temos ainda informações de vítimas. Por isso é importante o motorista evitar este local. Obrigado pelas informações e um bom trabalho aí a toda a equipe. O assunto agora é direcionado às crianças, mais precisamente às meninas. Bonecas com visual mais alternativo, eu diria, conquistam cada vez mais o gosto das pequenas e exigentes consumidoras da nossa região. Dá só uma olhada. As crianças brincam de boneca, mas não são aquelas tradicionais. São figuras de pele colorida, roupa diferente e com cara de monstros. A coleção se baseia num desenho animado que mistura as histórias de terror com seriados adolescentes norte-americanos. Elas são todas filhas de monstros conhecidos, como Drácula, Frankenstein e o lobisomem. As mães não guardam boas lembranças. A história que passavam pra gente, a gente até amedrontava um pouco, né? Mas aqui é diferente, porque elas conhecem a história dos pais, né? E conhecendo a história, fica sem medo, vê que não tem nada de terror, né? Agora as crianças cresceram sem medo. Eu acho elas muito bonitas e muito legais de brincar. Elas são bonitas, elas são estilosas. Eu gosto, assim, delas. As meninas gostam delas exatamente porque são diferentes. Ela anda muito bem de patins. E ela consegue voar. Eu nem temia se eu pudesse brincar com elas o tempo todo. Todas as bonecas que eu vi já é tudo bonequinha com roupinha simples, assim. E essas daqui são diferentes, elas são monstros. Então eu interessei muito por elas. De início, a diferença com as bonecas tradicionais causou estranheza nas mães, mas isso mudou com o tempo. Eu me acostumei, a gente acaba se acostumando, né, com as monstrinhas e elas acabam fazendo a gente acabar gostando também. Esta professora conta que a mania já chegou na escola onde dá aulas. É uma febre, até em sala de aula. Elas têm lápis, borracha, régua, caderno. Estas crianças com 8 e 9 anos fazem parte de um clubinho das bonecas. Roupas, acessórios, bolsas, cadernos, tem de tudo, até carro. A Draculara, ela ganhou no aniversário dela o carro. As mães sabem que é complicado acompanhar a mania. Eu fui procurar um jogo de lençol, eu tive que ficar na fila de espera. Então você tem que deixar o nome, deixar encomendado para poder adquirir o produto.
Esta loja tem um estande só para os produtos das bonecas e é difícil acompanhar a demanda. A gente faz pedido mensalmente para poder atender a demanda do pessoal, mas mesmo assim, às vezes acaba sempre faltando uma coisa ou outra porque é uma febre grande. Só que as crianças não ficam só nos produtos oficiais. Aqui no Clube das Meninas, a caixa de papelão também virou casinha. E daí pra frente é só deixar a imaginação rolar. Tá certo. Até as crianças com 8 anos de idade já sabem o que é estilosas. Essa nova geração aí surpreendendo cada vez mais. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso!